dos maiores traficantes da América Latina. Eles estavam enviando toneladas de cocaína. Riqueza além da imaginação. De 5 a 10 milhões de dólares toda semana. Nada ficava em seu caminho. Mata era suspeito de mais de uma dúzia de assassinatos. A vitória na guerra às drogas é dele, a menos que a DEA consiga derrubá-lo primeiro. Você pode correr, mas não se esconder. O alvo. A caça. Desmascarando. Fugitivos especiais. No fim de 1984, a cocaína deixa de ser somente para ricos e passa a ser a droga mais barata do país, graças a um novo produto chamado crack. É feito dissolvendo cocaína em pó em água e bicarbonato de sódio. É mais rápido e menos caro de se produzir do que a cocaína. E fumado com um cachimbo, ele dá uma sensação instantânea e poderosa que é extremamente viciante. Uma epidemia de crack varre os bairros mais pobres de Miami, Houston, San Diego, Nova York e Los Angeles. As drogas ameaçam nossa sociedade, ameaçam nossos valores e minam nossas instituições. Estão matando nossas crianças. O que a DEA está se perguntando é: quem é responsável por contrabandear essa droga tão letal para o país? As respostas começam a aparecer durante uma batida policial em uma casa em Van Nuys, Califórnia. Eles encontraram 1,9 milhões de dólares. Na época, o equivalente a 174 quilos de cocaína. Mas os agentes também encontram documentos incriminadores. Havia muitos registros dentro do apartamento. Os registros indicam que só nos últimos 9 meses, quase 1,5 toneladas de cocaína, no valor de 73 milhões de dólares, entrou nos Estados Unidos e foi armazenada nessa casa. Mas o mais importante, o apelido do fornecedor está escondido no meio dos registros. Eles mencionavam El Negro, o que significava o negro. El Negro é o codinome usado por Juan Mata Ballesteros, conhecido na DEA como um contrabandista hondurenho de baixo nível. Até agora, a DEA nunca ligou o nome dele a nenhum grande carregamento de cocaína. Mas essa nova informação põe esse fornecedor de cocaína bem na mira da DEA. O agente Mike Vigil é indicado para capturar Ballesteros. Vigil sabe que essa não será uma tarefa fácil. Este era um homem que tinha centenas de milhões de dólares, então ele podia viajar, se esconder em qualquer lugar. Ele realmente era um traficante muito esquivo. Mas Vigil tem uma lista de prisões espetacular. Durante sua carreira, ele apreendeu mais de 100 toneladas de maconha, cocaína e heroína, em países que incluem Colômbia, México e Afeganistão. Ele é o cara perfeito para levar Ballesteros à justiça. Nós íamos atrás de Mata Ballesteros, sem dúvida. A justiça pode ser cega, mas, mesmo assim, ela tem um grande alcance. Mata Ballesteros começou sua vida de crime como um garoto nas ruas miseráveis de Tegucigalpa, a capital de Honduras. A mãe dele era muito pobre. Nós não sabemos o que aconteceu com o pai, sabe? Ou ele morreu, abandonou a família. A mãe vendia frutas, legumes e também vendia alguns doces. Sobreviver nas ruas de Tegucigalpa era difícil, e Ballesteros tinha que aprender a viver usando sua esperteza. Mata Ballesteros
começou a carreira como um delinquente, cometendo pequenos crimes. Ele basicamente sobrevivia batendo carteiras. O roubo era uma de suas especialidades. Numa jogada para fugir da pobreza de sua cidade, onde começa a trabalhar para o submundo do crime. Ele contrabandeava pedras preciosas. As melhores esmeraldas do mundo vêm da Colômbia. Contrabandear pelas fronteiras latino-americanas é um trabalho perigoso. Bandidos e policiais corruptos podem ser letais. Mas Ballesteros tem nervos de aço. Ele conquista sua reputação realizando esse trabalho. E usando seus contatos no submundo colombiano, rapidamente ele passa a contrabandear drogas para os Estados Unidos. Mas é aí que sua rápida ascensão como gangster chega ao ápice. Senhores passageiros que passarão pela alfândega, dirijam-se aos postos 1 e 3. Mata Ballesteros voou até o aeroporto de Dallas. E ele levava em sua bagagem 24 quilos de cocaína. No julgamento, Ballesteros diz que as drogas foram colocadas por outra pessoa. Ele evita as acusações de contrabando, mas é considerado culpado por outro crime. Mata foi condenado por entrar ilegalmente nos Estados Unidos, usando documentos falsos. Ballesteros é mandado para a base da Força Aérea Eglin, uma prisão de segurança mínima na Flórida para cumprir 5 anos. Mas 5 meses depois, o contrabandista de alguma forma foge e volta à América do Sul. Isto é significativo. Pode ter lhe dado alguma posição no ramo de drogas latino-americano, ter sido preso nos Estados Unidos e ter escapado e voltado para a América Latina. Mas em meados dos anos 70, Ballesteros aparece em Cali, Colômbia. Uma cidade conhecida por seu tráfico de cocaína. Mata está casado, mas como embalador de cocaína, ele conhece Nancy Vasquez, uma jovem cuja família tem ligações com o cartel de Cali. Os dois se apaixonam e se casam. Através de sua segunda esposa, o contrabandista é apresentado aos chefões de Cali. Os senhores das drogas ficam impressionados com o hondurenho cabeça fria e põem Ballesteros para trabalhar como químico de cocaína. Um químico de cocaína é a pessoa no laboratório de cocaína responsável por extrair as folhas de coca da planta e as transformar em pasta de coca. E depois desse processo, a cocaína é refinada e pode ser vendida. E mesmo pessoas, assim como o próprio Mata, que tiveram pouquíssima educação formal, poderiam ser bons nisso. Ele executava bem suas obrigações. Pouco a pouco, ele construiu uma reputação por ser muito, muito confiável. Ansioso para expandir sua rede de cocaína nos Estados Unidos, os chefes do cartel de Cali decidem enviar Ballesteros a Medellín para abrir negociações com um cartel rival, chefiado por Pablo Escobar, sobre uma sociedade. É um movimento arriscado. Os cartéis de Cali e Medellín sempre foram inimigos mortais. Mas o químico hondurenho parece ter um toque mágico.
Embora ele não tivesse educação formal, ele tinha a esperteza das ruas. Era experiente e tinha uma habilidade incrível de manipular as pessoas. Ele tinha um carisma e uma autoridade difíceis de superar. Agora consolidado nos cartéis de Cali e Medellín, Ballesteros ocupa uma posição única. Ele tinha uma rede formidável que crescia aos saltos conforme ele ficava mais rico e mais influente. A rede de contatos-chave em constante crescimento de Mata lhe dá a ideia de montar sua própria operação de contrabando de drogas. Ele sabia que a cocaína rendia lucros altíssimos e ele queria ganhar parte disso. Então Mata se associa a 2 contrabandistas hondurenhos pequenos, Mary e Mário Ferrari, para montar sua própria operação de processo e contrabando de cocaína nos Estados Unidos para os cartéis colombianos. É uma operação pequena e Ballesteros tem que levar as drogas por conta própria. Mas enquanto está fora numa viagem à Colômbia, Ballesteros recebe notícias perturbadoras. Parece que os Ferrari roubaram $500 milhão dele. Ballesteros reage imediatamente, cortando todos os laços com os Ferrari. Ele também contratou capangas para sequestrar o casal Ferrari. Os Ferrari foram levados para um encontro cara a cara com Mata. Eles foram torturados. Apesar da vingança brutal, o contrabandista de drogas se recusa a matar o casal nesse lugar. Ele instruiu seus subordinados a levá-los de volta a Honduras, matar os 2 e enterrá-los em Honduras, porque ele acreditava que todos deveriam morrer na sua terra nativa. Durante a década seguinte, o império de drogas de Ballesteros cresce exponencialmente. Todos que cruzam seu caminho são exterminados. Nós sabíamos que Mata era suspeito de mais de uma dúzia de assassinatos na Colômbia, bem como múltiplos assassinatos em Honduras. Mata Ballesteros era um completo psicopata. Se ele tivesse que matar alguém que fosse uma ameaça ao seu império das drogas, ele faria assim, sem pestanejar. Nos anos 70, a rota de suprimento de cocaína para os Estados Unidos era através do Caribe até Miami. Traficantes colombianos convencem amigas e namoradas a contrabandearem cocaína em suas bagagens. Eles levaram alguns quilos, os colocaram em maletas e as enviaram com um amigo dele até Antígua, que é uma ilha do Caribe. Enquanto isso, George Young pegou a namorada e o amigo dela e voaram até Antígua com aquelas maletas. Trocaram as maletas e trouxeram a cocaína de volta. E funcionou. Já nos Estados Unidos, as mulheres entregam a maleta a distribuidores em troca de dinheiro. Apenas uma entrega de 50 quilos rende mais de $2 milhões. Quando os controles de fronteira americanos percebem, rapidamente novos métodos de contrabando de cocaína para os Estados Unidos são desenvolvidos e as drogas são colocadas onde ninguém imaginaria. Eles estavam criando roupas. Estas roupas permitiriam que as drogas ficassem bem discretas em volta do corpo. E pareceria só uma silhueta feminina natural. Eles selecionam mulheres apenas como mulas, treinadas para usar sua sexualidade para distrair os guardas de fronteira. Eles encorajavam as mulheres a se vestirem de forma atraente e flertarem
com os agentes da alfândega e da imigração. As mulas de droga levam cocaína em voos diretos para o coração de Miami e Nova York. Cada mulher leva 1 quilo de cocaína. $10 mil em lucro líquido. Para um agente comum da alfândega, as mulas só são especialmente voluptuosas. Ninguém vai suspeitar que uma jovem mulher, muito bem vestida, vai estar usando um sutiã repleto de cocaína. Logo, os traficantes percebem que também podem explorar o litoral desprotegido da América para contrabandear cocaína em volumes cada vez maiores. Você vai receber mais uma série de tiros. Depois eu vou atirar em seu barco. Tá entendendo? Com um litoral de 13 quilômetros, a Flórida está aberta a carregamentos de drogas chegando pelo mar da América do Sul. Com a ajuda da polícia local e da guarda costeira dos Estados Unidos, muitos dos carregamentos de droga são interceptados. Mas isso ainda não detém os traficantes. Ao invés de enviar cocaína pelo mar da Colômbia, ilhas nas Bahamas são usadas como depósitos. Agora, as Bahamas, na época, 110 pequenos portos, mais de 700 ilhas, 100 pistas de pouso, o que é o paraíso dos contrabandistas. Carregamentos de cocaína chegando da Colômbia são transferidos para aviões pequenos que decolam para um voo curto até a Flórida. Voos comerciais estavam saindo e eles pegavam carona abaixo desses voos para evitar os radares. Os pilotos de drogas se dirigem a pistas de pouso secretas. Estes aviões estavam pousando em pistas clandestinas nas Everglades. E então eles jogavam mochilas de cocaína para os cúmplices, que então pegavam a cocaína, pulavam em carros e partiam. Então o avião apenas decolava de novo. No fim dos anos 70, a DEA, usando radares da Marinha e da Guarda Costeira, tornou-se tão boa em rastrear essas aeronaves que as rotas para os Estados Unidos começam a se fechar. Ao mesmo tempo, o quartel de Guadalajara, no México, quer se associar aos colombianos. Eles querem acesso confiável a grandes quantidades de cocaína para que eles possam passar pela fronteira americana. Desde os anos 60, os cartéis mexicanos ganharam bilhões de dólares contrabandeando maconha e heroína para os Estados Unidos. Mas eles estão assistindo de longe os lucros da cocaína chegando às alturas. Um mexicano em especial está ansioso para entrar em ação. Seu nome é Miguel Ángel Félix Gallardo, chefe do cartel de Guadalajara. Gallardo era conhecido como o padrinho do tráfico de drogas mexicano naquela época. Ele estava em contato com oficiais e pagava por proteção. E ele tinha canais enormes para os Estados Unidos que poderiam ser usados também. Mas com as rotas de drogas pelo Caribe amplamente fechadas pela DEA, Ballesteros sugere outra forma de resolver esse problema. Mata se oferece para se tornar um intermediário entre os cartéis colombianos e de Guadalajara. Em uma viagem até o México, Ballesteros concorda em tentar um pequeno carregamento teste de cocaína com Gallardo. Ballesteros vai contrabandeá-la da Colômbia através de Honduras até o México. E usando sua rede elaborada de caminhões, carros e túneis,
Gallardo vai atravessar as drogas pela fronteira dos Estados Unidos. Se eles tivessem algum problema, eles poderiam prevê-lo antes de começar a enviar toneladas. O plano se desenvolve sem falhas, e os novos aliados imediatamente ampliam sua operação de contrabando. Eles entregavam toneladas de cocaína mensalmente, numa média de talvez 5 a 10 milhões de dólares por semana. O único problema para Ballesteros agora é como lavar os milhões que está ganhando com as drogas. Mata Ballesteros começou a criar empresas em Honduras. Ele começou uma plantação de tabaco, empresas de construção, e ele tinha uma enorme indústria de gado. Ele era um empresário tão importante que em Honduras, na verdade, até fez diferença no PIB. Ele estava empregando quase 5.000 pessoas, fazendo dele o maior empregador individual e privado do país. Conforme seu império cresce, Ballesteros sela permanentemente seu relacionamento com Gallardo. Como senhores feudais que queriam assegurar lealdade, ele fez Félix Gallardo batizar seu filho, Ramon Júnior. No começo dos anos 80, Ballesteros é um dos contrabandistas de cocaína mais bem-sucedidos de todos os tempos, com dinheiro e poder para manter isso. Ele tinha a habilidade de usar propinas, balas e intimidação. Em Honduras, sua terra natal, ele usa uma vasta riqueza para comprar autoridades importantes. Mas Ballesteros também cultiva a lealdade de hondurenhos comuns. Mata Ballesteros seguiu os passos de Pablo Escobar, fazendo o papel de Robin Hood. Ele construiu casas novas e escolas para os pobres. Ele realmente dava emprego para milhares de hondurenhos desempregados. Essa generosidade estratégica é apenas outra forma de garantir que ele continue no topo. Ele estava basicamente aplicando uma política de segurança. Com a ajuda dos canais hondurenhos de Ballesteros, em 1980, o cartel de Guadalajara de Félix Gallardo está inundando os Estados Unidos de cocaína e seu derivado mais barato, o crack. Mas enquanto Gallardo está no radar da DEA, eles não fazem ideia do papel de Mata em sua operação. Até onde a DEA sabe, Mata é apenas mais um contrabandista pequeno. Mas tudo isso muda em 1981, depois de uma batida policial em um depósito de cocaína em Van Nuys, Califórnia. Os registros revelam que El Negro, Mata Ballesteros, está contrabandeando 8 milhões de dólares em cocaína mensais para os Estados Unidos. A DEA manda Mike Vigil para o escritório de Guadalajara para começar a rastrear os movimentos de Ballesteros. Vigil e seus colegas agentes da DEA sabem que Ballesteros deve viajar regularmente entre Colômbia, Honduras e México, mas ele é especialista em se esconder. Então, em fevereiro de 85, há um acontecimento importante. O agente da DEA, Kiki Camarena, que investiga Miguel Gallardo e seu cartel de Guadalajara, é sequestrado, torturado e assassinado no México. A agência jura dedicar todos os seus recursos possíveis para a captura dos assassinos. 27 dias depois do sequestro de Camarena, a DEA descobre que ele foi assassinado e seu corpo descartado nos arredores de Guadalajara.
Havia sinais de tortura. E tinha um buraco no crânio dele que não podia ter sido feito por uma bala. Então tinha que ter sido por instrumento, por causa da forma como o osso foi estilhaçado. Depois de 2 meses de busca, agentes localizam a residência em Guadalajara onde Camarena foi morto. O FBI enviou uma equipe forense para o lugar e começaram a analisar todas as evidências, tanto as macro como as microscópicas. Entre as evidências estão vários fios de cabelos que são testados em um banco de dados internacional de criminosos. Acontece que vários deles são compatíveis com o de um contrabandista de drogas, Juan Mata Ballesteros, que esteve numa prisão na Flórida anos antes. O cabelo o ligava à residência onde Kiki Camarena foi torturado e morto. Naquele momento, nós fomos atrás dele somente por vingança. A captura de Ballesteros agora é a prioridade número 1. Mas o agente da DEA, Mike Vigil, sabe que agora será mais difícil de encontrá-lo do que nunca. Mata Ballesteros era astuto bastante para saber que depois da morte de Kiki Camarena, nós iríamos atrás dele. Informantes da DEA inicialmente relatam ter visto o chefe das drogas em Honduras e na Espanha. Então, nós começamos várias interceptações telefônicas em coordenação com muitos países estrangeiros e, inicialmente, ele fugiu para a América Central e depois para a Europa. Depois de 2 meses de procura, Vigil recebe uma pista quente por grampos telefônicos de que Ballesteros está escondido na Colômbia. A pista também entrega o número de telefone de um traficante de cocaína colombiano, que eles suspeitam ter negócios com Ballesteros. Seu nome é Jaime Garcia Garcia e sua base fica em Cartagena. Vigil põe uma escuta no telefone de Garcia, esperando mais informações sobre o esquivo chefe das drogas. Nós começamos imediatamente a captar algumas conversas relevantes. Primeiramente, entre Garcia e sua empregada. Ele ligou e disse: El Senhor. Senhor está vindo. Deixe tudo preparado. Veja se tem comida. Sim, sim. Quando eles mencionavam El Senhor, era como se ele fosse Deus. Nesse mesmo momento, eu soube que havia uma chance muito grande de que Mata Ballesteros estivesse chegando. É o bastante para Vigil aproveitar a chance e montar uma vigilância externa. Recebi uma ligação dos meus agentes em Cartagena e eles disseram que haviam algumas atividades incomuns. Naquele momento, eu tomei a decisão de comando. Vamos atacar este lugar. Vigil sabe que se Ballesteros não estiver lá, a batida policial vai arruinar o disfarce deles. Eu fui até a porta da frente. É a polícia, abre e disse, porta! Estamos procurando armas. Eu não queria fazer parecer que estávamos lá por Mata. Ela estava muito nervosa e não queria abrir a porta. Abre a porta, vamos arrombar! Abre! Abre! Alguns segundos depois, quem apareceu na janela foi o próprio Mata Ballesteros. Eu o reconheci imediatamente. Abra a porta, Ballesteros! Abre! Abre! Ele começa a se afastar da janela, mas eu não ia correr nenhum risco. É a parte mais perigosa, quando você passa pela porta.
Ele podia ter guarda-costas com a Cas-47. Havia muita adrenalina nesse momento. Vamos por aqui. Vamos. Eu estava quase atirando quando ele gritou: "Não, não, não atire." Ele disse: "Da prisão eu posso sair, mas não posso sair de um túmulo." Depois de uma caçada internacional de 1 ano, Ballesteros finalmente está sob custódia. A DEA e a polícia colombiana revistam a casa de Garcia em busca de provas. Percebendo que está sem opções, Ballesteros faz uma oferta extraordinária a Vigil. Ele disse: "Ouça, estou disposto a pagar $3 milhões se você me soltar." Eu disse a ele que nem tentasse. Eu disse que mesmo se ele me desse uma propina de $1 bilhão, ele era um assassino e traficante de drogas, escória da humanidade. De nenhuma maneira ele seria solto. A polícia colombiana insistia para que Ballesteros fosse julgado por tráfico de drogas na Colômbia. E naquela noite, Ballesteros é colocado direto em um avião e levado de Cartagena até a capital, Bogotá. Ele estende a mão e diz: "Parabéns. As pessoas estão atrás de mim há mais de 20 anos e você é o primeiro que conseguiu me capturar." Eu me senti bem, porque finalmente ele iria pagar por suas transgressões contra a humanidade. It's simply impossible to understand Kim Jong-un and predict his actions. Rocket Man is on a suicide mission for himself. Without putting that in the context of his father. Basically a family-run dictatorship. And grandfather. They've been smart, organized, dangerous, powerful, ruthless. It's all in the name of the Kim family. O domingo no Fox Premium Festival está pra lá de épico. Tem a galera de Britânia dominando geral. Outlander vem mostrar seus maiores sucessos e vai ter novidade nesse show. Os Walkers prepararam um set list pra você curtir horas sem parar. E chega no passinho com os craques do La Liga. Cola na grade do Fox Premium Festival. Sinal aberto até segunda. Se a vida imita a arte... Chefe, o presidente foi baleado. A arte ajuda a contar a história. No National Geographic, você aproveita os filmes clássicos que marcaram época e desvenda os cenários históricos que eles retratam. Nat Geo Films. Todo domingo, no National Geographic. We're not alone. There are other human beings on Mars now. O anfitrião foi super atencioso, deixando tudo pronto para nossa chegada.
Os mimos e bom gosto encantam em cada detalhe, a cada segundo. Exatamente como nas fotos. Que vibe. Aviso, risco de não querer ir embora. Airbnb. Pode entrar. Charles Manson foi o líder de um perigoso culto nos anos 60. Ele seduziu e manipulou muitas pessoas para fazer tudo o que ele queria, até mesmo matar pessoas. When somebody needs to be killed, there's no wrong. You do it. And then you move on. Tudo o que aconteceu foi revelado nessas fitas inéditas. Charles Manson, Assassinatos Brutais. Estreia dia 11, 9h45 da noite, no National Geographic. Em Bogotá, Colômbia, Ballesteros aguarda o julgamento na penitenciária La Picota. Mas Vigil sabe que se a DEA quer garantir uma condenação contra ele nos Estados Unidos, ele terá que ser extraditado formalmente. E isso pode levar muito tempo. E Mata não quer ficar esperando isso acontecer. Sempre me preocupou o fato dele poder fugir, porque ele tinha muito dinheiro e a habilidade de gerar propinas e os laços próximos que ele tinha com ambos cartéis em Cali e em Medellín era um perigo. Enquanto está na prisão na Colômbia, Mata elabora um plano de fuga. Mas antes de poder executá-lo, os guardas suspeitam. O diretor da prisão fez uma inspeção surpresa na cela dele e frustrou aquele primeiro plano. 2 semanas depois, o diretor da prisão é morto. O caminho agora está limpo para o chefão colocar seu plano em ação. Mata, então, realizou talvez sua fuga mais audaciosa de todas. E ele subornou, com mais de $2 milhões, 18 funcionários da prisão, se disfarçou de guarda prisional e passou andando por 7 pontos de verificação na prisão colombiana. Os sócios de Mata o levaram a uma pista de pouso no norte de Bogotá. Eu pensei que as palavras dele sobre, poder fugir da prisão e não de um túmulo tinham se realizado. Depois de perseguir ballesteros por toda a América Latina, esta fuga é um golpe e tanto. A DEA teme ter perdido esse chefão criminoso para sempre. A suspeita recai imediatamente sobre os guardas. Eles começaram a interrogar muitos guardas da prisão, executando mandados de busca em suas casas, e encontraram literalmente muito dinheiro que eles tinham recebido. Isso lembra o velho ditado da máfia, plata ou plomo, onde ou você leva a prata ou vamos te encher de chumbo. Eu fiquei muito desapontado porque eu sabia que nós tínhamos gastado muito tempo e energia. A caçada da DEA está de volta à escala 0. Mas em 1986, Vigil consegue um avanço, quando informantes avistam ballesteros de volta em sua terra natal, Honduras. Ele foi para lá sabendo que tinha sido acusado pelo homicídio duplo do casal Mário e Mary Ferrari. Mas muito rapidamente ele pagou propinas e as acusações foram sumariamente retiradas. Sabendo que Honduras não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, o multimilionário retoma seu estilo de vida luxuoso. Ele começa a viver numa casa grande em Tegucigalpa
dá festas opulentas, permanece livre para operar seu império das drogas. A DEA se recusa a desistir da captura, mas eles sabem que precisam de um peso pesado para prender balesteiros de uma vez por todas. Começando sua carreira policial em 65 com o Departamento Federal de Narcóticos, Howard Safir escalou e se tornou diretor assistente da DEA em 1977, antes de se unir ao Serviço Americano de Delegados como diretor assistente de operações. A reputação de Safir de extraditar os fugitivos mais esquivos de países em todo o mundo é verdadeiramente impecável. Jack Lohan, que era o administrador da DEA, me procurou e disse: queremos que você procure Juan Mata Ballesteros. Queremos que seja uma prioridade. E eu disse: por que, Jack? Ele disse: porque ele está envolvido na tortura e assassinato de Kiki Camarena. E nós realmente o queremos. Safir entra com tudo e monta sua própria equipe de delegados para trabalhar lado a lado da DEA. A primeira coisa que queríamos fazer era ter alguma ideia de onde ele estava, que tipo de proteção e guarda-costas ele tinha. O complexo de balesteiros em Honduras é bem protegido, guardado por uma pequena milícia particular. E existe outro grande obstáculo. Os delegados não têm jurisdição em Honduras. Então, se quiserem extraditar balesteiros, vão precisar da assistência do exército hondurenho. Mas com as conexões políticas e militares de balesteiros, isso será quase impossível. Então, os delegados procuram o comandante das forças hondurenhas, o general Humberto Regalado. Era muito importante que o general Regalado acreditasse que eu era um importante oficial americano. Ele queria saber que estava lidando com alguém de substância no governo americano. Então Safir bola um plano. O Serviço Americano de Delegados, na época, tinha um avião 727 que era usado para transportar prisioneiros. E nós pensamos que se eu voasse naquele 727 para Tegucigalpa e descesse daquele avião e fosse apenas eu, que o general Regalado diria: se ele pode voar com esse avião dos Estados Unidos até Honduras só para se encontrar comigo, ele deve ser alguém importante. Assim como Safir suspeitava, o grande avião faz sua mágica. O general Regalado concorda em trabalhar com os delegados com uma condição. Nós precisávamos garantir que, se eles nos ajudassem, que Mata Ballesteros ficaria na cadeia pelo resto da vida e não poderia voltar a Honduras e machucar eles e suas famílias. Mata tinha se tornado tão poderoso que os altos escalões da sociedade hondurenha o temiam. E eles não queriam mais que ele estivesse no país. O general disponibiliza sua força de ataque de elite aos delegados, os Cobras. Eles colocam um complexo de balesteiros sob intensa vigilância. Protegido por uma milícia particular, Ballesteiros é intocável, mas eles notaram em um momento em sua rotina onde ele poderia estar vulnerável. E é aí onde avançam. Eu me lembro de ver fotografias dele correndo. Ele corria uns 9 quilômetros todas as manhãs. Às vezes ele corria sozinho, às vezes ele corria com alguns guarda-costas. E nós bolamos um plano onde os Cobras pegariam Mata Ballesteiros enquanto ele corria. Mas ainda há um grande problema. Mesmo se os Cobras capturarem Ballesteiros, não existe tratado de extradição entre Honduras e os Estados Unidos. E ele ainda tem a lealdade de muitos civis hondurenhos. De alguma forma, os delegados devem criar uma forma de tirar Ballesteiros de Honduras legalmente, sem desencadear uma revolta popular. Frustrado, Safir joga duro
Ele avisa o general para cooperar, ou então... Se você decidir que não vai expulsar mata-balesteiros, então não vamos te dar a ajuda americana ou enviar a ajuda que vocês recebem atualmente. Diante desse ultimato, o governo hondurenho finalmente toma uma decisão. Eles decidiram que o entregariam. A operação para capturar balesteiros está ativa. Os cobras hondurenhos se reúnem. O plano é agarrar balesteiros enquanto ele faz sua corrida matutina antes de seus guardas perceberem o que está acontecendo. Na manhã da prisão, Mata-Balesteiros estava correndo como sempre. Agora, agora! Finalmente, Balesteiros está sob custódia e é levado diretamente até a República Dominicana. Assim que chegar ao aeroporto, ele será deportado pelas autoridades dominicanas e extraditado legalmente para a América pelo Serviço de Delegados. Quando Balesteiros chega à República Dominicana, Safir está aguardando. Depois da longa caçada e de meses de trabalho duro, é a primeira vez que ele vê o cruel senhor das drogas cara a cara. E eu só olhei para ele e disse: "Você vai para os Estados Unidos." Não sei se ele me entendeu ou não, mas eu me senti muito bem. Você tem que dar a eles a mensagem de que podem correr, mas não se esconder. Você nunca vai ser livre. Nós vamos te pegar. Na noite de 5 de abril, Juan Ramon Mata-Balesteiros é escoltado por delegados num voo da República Dominicana para Nova York. Quando sai a notícia em Honduras da prisão e extradição de Balesteiros, o povo fica revoltado. Eles invadiram a embaixada americana e queimaram tudo do lado de fora. Houve ao redor de 5 pessoas mortas. Houve tumultos que duraram vários dias. Porque Mata-Balesteiros dava dinheiro a toda essa gente e eles agora estavam perdendo seu benfeitor. 15 meses depois de sua prisão, Balesteiros é julgado por conspiração para distribuir cocaína. A segunda vez que eu vi Mata-Balesteiros foi num tribunal federal. E eu viajei até lá para testemunhar contra ele. Ele me encarava com um olhar meio cortante. Como, se eu pudesse te matar, eu faria. Em um momento, parece que é exatamente o que pode acontecer. Durante o julgamento, o Serviço Americano de Delegados recebeu provas confiáveis de que uma bomba tinha sido plantada no tribunal numa tentativa de facilitar que Mata-Balesteiros escapasse. Bom, eles fizeram uma varredura do prédio, tanto com equipamentos eletrônicos, como com cães farejadores que encontravam explosivos, Felizmente, nenhuma bomba foi encontrada, mas a segurança continua alta enquanto o julgamento continua. 6 semanas depois, a juíza leu o veredito. Houve um momento muito dramático no tribunal, quando os dois lados esperaram a juíza falar. Culpado. Eu olhei para Mata-Balesteiros e dava para ver a cabeça dele cair, sabe? O queixo cair sobre o peito, quando ele sentiu o impacto desse momento. Ele nunca mais viveria como um homem livre. Balesteiros é condenado por extorsão
e sentenciado a 3 penas de prisão perpétua mais 75 anos. Mata Ballesteros nunca mais verá a luz do dia. Depois da condenação na Corte Federal, promotores federais disseram que ele era o traficante de narcóticos em custódia mais significativo no mundo.